Olá, antagonistas, estamos aqui com o presidente do IBGE, Paulo Rabelo. Obrigado, presidente, pela sua presença aqui conosco. Prazer, está na casa do antagonista. Seja bem-vindo. Presidente, vamos começar falando do censo agro, né? Surgiu uma polêmica aí nos últimos dias. Esse censo vai sair. Vai sair em 1º de outubro. 26 mil recenseadores vão estar em campo ou entrevistando ou supervisionando esses trabalhos. Nós estamos muito alegres, muito felizes que conseguimos repaginar um questionário que era assim um questionário do sonho de qualquer acadêmico, pergunta tudo, mas o censo não acontece nunca. E passamos por um censo que de fato acontece com um questionário completo, com toda a temática, obviamente a agricultura familiar completamente contemplada, porque é matemático. Se você vai visitar todos, inclusive estarão lá aqueles de característica familiar. E, aliás, são mais de 4/5, dependendo da definição de agricultura familiar, é mais de 4/5 de todo o universo. Portanto, o nosso censo agro, ele diria, é muito mais agrossocial do que agroempresarial. Ele é um grande censo da realidade rural brasileira. E nós estamos muito otimistas que logo ao início, ainda no primeiro semestre do ano que vem, 2018, as tabulações preliminares já estarão prontas. Já pensou? Isso é muito bacana, é muito bom e vai mudar a conceituação sobre muitos temas que hoje são apenas fruto de achismo, porque os dados estão muito desatualizados. O último teve como base a safra de 2006. Imagina quanto que mais de 10 anos aí agropecuário que cresce. Não, e um setor tão dinâmico, né? Que nesses 10 anos produziu tanta realidade nova. Pois então essa fotografia de norte a sul do país vai ser retratada. É uma operação gigante, uma operação de guerra na paz. Nós temos zero de divulgação, aí começamos hoje aqui com o antagonista, o momento zero de começar a divulgar para todos os tipos de mídia que nos ajudem a divulgar e receber bem os entrevistadores do Censo Agro, do IBGE, porque é em benefício do Brasil. E muito importante a gente destacar, presidente, o senhor conversava com a gente aqui agora antes de começar a gravação, que vocês encontraram uma gordura ali no fazer do relatório e também no orçamento desse Censo Agro. É verdade, mas eu só não chamaria de gordura, mas vamos dizer assim, um penteado com uma vasta cabeleira. E que poderia ser alguém dizer até que está fora de moda. Aí essa moça que tinha uma vasta cabeleira, bonita, mas muito cheia demais, entendeu? Até um pouco agressiva. Porque era o questionário onde cabiam todas as perguntas com um detalhamento completo, uma espécie de censo do fim do mundo. Já que o censo nunca mais vai acontecer, deixa eu botar a próxima pergunta que o acadêmico bolou, que está cobrindo detalhes do trabalho, detalhes da conservação do ambiente, etc. Só que isso não é próprio para você repetir 5.300.000 vezes. Isso é próprio para uma amostra de estabelecimentos rurais, coisa que vamos poder, bem menor, e ainda assim de 20, 30 mil estabelecimentos, não é nem que seja pequena para ser brasileira, não é com significância municipal, mas que não pode ser repetida 5 milhões de vezes. Agora, um questionário de mais de 2 horas de duração, imagina um pequeno produtor que recebe com carinho, mas assim mesmo, e o entrevistador que mal foi treinado, mas ele não entende muito de agropecuária, desastre. Nós tivemos, com a dificuldade orçamentária, é como se o estresse produzisse a criatividade. É um pouco que o Brasil está precisando fazer a partir de 2019. A partir de hoje já, né? A partir de hoje, mas eu acho que como a pauta do presidente Temer, que já é reformista, que já é de avanço, ela já está dada, eu gulosamente já estou olhando lá para frente, o país desse próximo futuro e eu acho que o Censo Agro, sem querer, deu um exemplo. Não é que tenha cortado a gordura, ele refez o cabelo da moça, que ficou mais leve, mais curto, né? Chanel super na moda, ela continua com a vasta cabeleira, está completa, ela tem cabelos, mas é uma outra abordagem. Agora,
uma vez que a gente tenha esse grande cadastro rural, a gente vai poder tirar as amostras e ir particularizando temas ano após ano. Já pensou? Então acabou a crise do censo, que não tem dinheiro, que eu tenho que ganhar, receber 2 bilhões, senão eu não faço. Esse grande radicalismo ideológico que acontece, não só acontecia no censo, mas acontece no Brasil inteiro. Ou se faz de um jeito absolutamente perfeito e de uma forma extraordinária. Vou dar um exemplo. Na saúde, todos têm que ter direito a um atendimento absolutamente sensacional, com quarto particular, ou seja, na lei, no sonho brasileiro, todo mundo recebe a melhor educação possível, tem até um tutor por aluno, é tudo lindo, maravilhoso, a energia elétrica chega, não há cortes, etc. E na ponta você tem um desastre completo. Que tal a gente fazer mais com menos, a gente realmente eficientizar as nossas vidas e realmente elaborar um avanço como o Censo Agro está fazendo. E aí a gente caiu de cerca de 1 bilhão e 600 milhões. Era esse o número que eu queria que você ressaltasse. Então encontrou um orçamento inicial de 1 bi e 600 milhões. Eu já me escandalizei porque vai gastar dinheiro para fazer pergunta. Então eu combinei com o meu pessoal do IBGE e disse, olha, e sob um pouco protesto deles, porque eles tinham muito medo de não executar aquele questionáriozão, as 2 horas de questionário, e eu cá com meus botões, não, a gente vai dar uma apertada nisso e pedir 1 bilhão e 150 para o ministro do Planejamento em agosto passado, mas na hora daquele, vamos ver, da PEC do teto de gastos, etc. tal, dançamos de novo, ou seja, a síndrome do censo que não se realiza ia acontecer, e aí com a coisa gravíssima, e nisso eu tenho ponto de orgulho de dizer, nós salvamos o censo agropecuário brasileiro, o censo agroflorestal, o agrosocial, porque esse agro que é agro tudo, não é? Porque não acontecendo este ano, não aconteceria no ano eleitoral de 18. De forma alguma. No de 19, não com o IBGE, porque 19 é preparação do grande censo demográfico de 2020. Então seria o quê? Em 21? Em 22? Esquece. Já seria esquecido. Então, portanto, essa é uma revolução que toda a agricultura. Mas para isso vocês conseguiram aí reduzir de 1 bi 600. E aí, mérito do Congresso Nacional, em particular, de toda a Comissão de Agricultura do Senado, capitaneada e presidida pela senadora Ana Amélia, gravem esse nome, é uma senadora brasileira da qual devemos nos orgulhar, e de todos os senadores que compuseram com ela. Óbvio que o senador Eduardo Braga, do outra ponta do Brasil, do Amazonas, Ana Amélia do Rio Grande do Sul, que não cortou o que ela propôs e, na realidade, fez acomodações e da pedida inicial conseguiu ali liberar 505 milhões. 505 milhões dá para fazer um censo? Não, vamos ter que completar um pedaço no ano que vem, com mais uns 200 e poucos milhões. Mas o orçamento, a expectativa já? A expectativa, mas o orçamento se vota só no segundo semestre. Só que eu acho que o governo do Temer não é doido de mandar executar o censo. Ele mesmo já anunciou no Conselhão, em 1º de outubro, o censo vai a campo, e depois ele mesmo não votar a complementação. De forma que ela está assegurada, eu diria, e vamos ter o melhor censo com cerca de um gasto de 700 milhões de reais. Sobre esse 1 bilhão e 600 milhões que eu encontrei inicialmente, de um censo sonhado, menos da metade, então. Menos da metade. Prestem bem atenção como o Brasil pode melhorar fazendo mais com menos. Essa é a minha proposta para esse futuro. Se nós começarmos não cortando a educação, saúde, muito pelo contrário, revisitando essas áreas e dizendo como eu posso ser criativo. Chama os mais jovens, compõe com a experiência dos mais idosos que queiram ainda, que não estejam ainda, que não estejam já completamente anestesiados pelo ócio, pela inércia de um setor, uma burocracia do setor. No IBGE, por exemplo, ela não existe. Eu ainda estou procurando o primeiro sanguessuga que eu ainda não encontrei. Mas há muito mau aproveitamento dos recursos à disposição do setor público. Esse desperdício, que você chamou de gordura, acontece
involuntariamente. E em tantas E ele é maior do que toda a corrupção. Né? Vou dar agora uma notícia talvez triste para muitos. Ela é um múltiplo do que aconteceu com a Lava Jato. E a gente fica muito escandalizado pelo aspecto ético, que esse sim é gravíssimo, do desvio ético. Mas do ponto de vista do impacto orçamentário e financeiro, a grande revolução não está em prender nem sair percorrendo os corredores para pegar os bandidos. Mas também. Claro, mas não tem a menor dúvida. O que eu estou querendo dizer é uma curiosidade, é que o grande desperdício nacional é involuntário. É o mau uso, é a má aplicação, sabe o que acontece é a falta de gestão. Na nossa vida pessoal, o tempo que a gente desperdiça às vezes, não fazendo absolutamente nada, deixando de estudar um pouco mais, deixando de ouvir uma boa música, às vezes você joga tempo fora. E é um tempo que não volta nunca mais. Ele é provavelmente, em quantidade de horas, muito maior do que o tempo em que você usou para fazer uma besteira. Sim, muito bem, uma boa analogia. Presidente, também queria que o senhor comentasse com os nossos antagonistas aqui sobre o censo penitenciário. A gente teve nessa virada de ano aí, 2017, essa grande crise penitenciária que todos nós assistimos aí perplexos. E tanto se falou em número de presidiários, quem sabia qual era esse número exato. Ninguém sabia, né? O senhor, inclusive, deu uma entrevista exclusiva protagonista à época, dizendo que, na verdade, não havia essa contagem. Essa contagem continua sem existir. Eu entrei nesse debate nacional ao ler a preocupação que o presidente Temer tinha e ao se reunir com o presidente do Supremo, que é presidente do CNJ, e lá está, vamos dizer, o centro da preocupação com esse tema gravíssimo, e essa reunião aconteceu em meados de novembro, ressaltando a inanição de dados e que tínhamos que fazer um plano de segurança nacional. Gente, ao falar a palavra plano, pensem sempre em números e mapas. Se você não tiver números e georreferenciados em mapas, não estás fazendo planos, estás fazendo um conjunto de achismos. Portanto, qual é o maior sofrimento do setor de segurança nacional e penitenciário? A falta de números confiáveis sobre essa população carcerária, sobre a condição das prisões provisórias. E é incrível humano, porque é algo tão básico que você está falando, e que a gente faria no IBGE. Eu corri lá, é obrigação do presidente do IBGE estar onde as dificuldades de números estão. E pediu uma reunião à ministra Carmen Lúcia, ela ocorreu ali entre os dias 20 e 22, semana do Natal, mas nós estamos aqui em Brasília, foi por aí que nós conversamos, porque fui dizer para ela, o IBGE está pronto e preparado para ajudar a senhora a realizar esse censo. Chegamos até a fazer um orçamento básico, que não era nenhum bicho de 7 cabeças, ela disse que também ia viabilizar esses recursos. Você lembra o número? Eram cerca de 18 milhões. Se comparar com esse bilhão, não sei o que, do agro, você veja que íamos fazer isso, ideia dela, a ministra Carmen Lúcia, com a ajuda da pastoral, porque é um censo, ele tem uma peculiaridade, é um censo onde aí não posso contratar uns pós-escolares jovens que às vezes têm como seu primeiro emprego e vão ter no censo agro. Aliás, por acaso os interessados procurem o processo seletivo do Censo Agro, vai ser anunciado nos próximos dias. Quem tiver interesse aí em um dinheirinho a partir de outubro, né? É muito interessante. Agora, no censo penitenciário a coisa é casca, né? A coisa exige um carinho, um perfil próprio para o entrevistador, mas isso tudo nós iríamos superar, entrevistar essas cerca de 700 mil pessoas, conhecer-lhes a ficha, e ter um panorama de fato que nos colocasse ainda em 2017 preparados para anunciar então um planejamento nacional. Estamos em abril, presidente. Ainda dá. Então agora eu estou à espera de uma manifestação da ministra Carmen Lúcia, porque eu acho que dentro desse grande judiciário há muitas injunções. O Alexandre Moraes saiu, entrou o outro ministro da Justiça, uma parte importante disso passa pelo Ministério da Justiça. Fato é que o IBGE está a postos, apesar da sobrecarga. Tenho uma grande notícia para você, e principalmente para aqueles que trabalham em pesquisas sociais, publicitárias, a POF,
entra a partir de maio uma outra pesquisa monumental do IBGE, que é a atualização do perfil dos orçamentos familiares, chama-se POF, Pesquisa dos Orçamentos Familiares. Tá. Importante, fundamental, ela atualiza as ponderações do IPCA, por exemplo, para saber quanto gasta em média a população brasileira nisso, naquilo outro, mas com caderneta hiper detalhada de tudo. Portanto, todo o panorama, o universo do consumo no Brasil sai de uma pesquisa de orçamentos familiares. Isso vamos fazer no primeiro semestre. E no momento em que o consumo das famílias está passando por uma revolução. Então, se você junta a PNAD, são 74 mil entrevistas por mês. Tá. Quando a gente ouve falar que a Datafolha ou o Ibope fazem 2.000 entrevistas, aí que é em nível nacional para o presidente da República, com margem de erro de 5%, a gente, ótimo, 2.000 entrevistas. Não, 74 mil entrevistas. Portanto, o IBGE bate na porta de quase 80 mil brasileiros por mês, né? Mais de 800 mil por ano, mais as pesquisas por telefone de empresas, são quase 2,5 milhões de acessos aos brasileiros, a quem agradecemos. Tá. E é isso que gera a capacidade do IBGE dar esse grande lago de informações que é usado pelas empresas, pelos cidadãos e ainda insofrivelmente pelos governos. O grande desafio é fazer que os governos planejem mais e planejem com base racional nos dados produzidos pelo IBGE por outras fontes. E neste caso entra a segurança pública. Meu Deus do céu! Nós temos que dar uma chinelada nesse assunto. É incrível. Na época da crise, quando o senhor nos declarou aí que não havia esse senso, e tanta gente falando, discussando, tantos especialistas dando opiniões, mas pelo amor de Deus, com base em que número? Todos os especialistas com quem conversamos e que participaram da Infoplan, que foi a nossa Conferência Nacional de Produtores e Usuários Estatísticos, realizada durante uma semana em dezembro no Rio de Janeiro. Ela ocorre de 10 em 10 anos para a gente ter o termômetro dos usuários e também de outros produtores de estatísticas e geografia. Todos na área de segurança pública foram unânimes. O IBGE tem que entrar em campo nessa área e nos dar o panorama geral. Sim. A partir daí a gente vai mapear. Olha, poderíamos, tal como na história do Censo Agro, dar um salto extraordinário. Extraordinário. O Brasil bate a porta de um novo Brasil. Nós precisamos fazer uma revolução política através do voto em 2018, de forma a realmente dar uma chance de eficientizar o Brasil, de modernizar o Brasil, de tornar o Brasil mais igual dentro das suas diferenças e com os pobres em primeiro lugar. Os pobres, de fato, sustentavelmente, na preferência, tendo em vista as extremas desigualdades que ocorrem. Agora, isso só pode acontecer com planejamento. E é preciso gente séria para fazer isso. Muito bem. A gente vai finalizando essa conversa com o presidente do IBGE, Paulo Rabelo, que gentilmente agradeço mais uma vez. Presidente, um prazer, fica no Rio, mas veio aqui a Brasília e bateu esse papo com a gente. Eu sei que às vezes o assunto é um pouco árido, né? Falar de números, de estatística. Mas afeta todos os brasileiros. Mas afeta todos e como é fundamental. A gente pode resumir essa conversa pontuando aqui, ressaltando o esforço que o IBGE tem feito, como o senhor trouxe para nós, em fazer uma gestão mais eficiente, fazer mais com menos, e também essa importância da gente relembrar o censo penitenciário. O Brasil fica menos pobre. Na realidade, nós todos ficaremos mais ricos na medida em que bilhões e bilhões que são gastos nos juros da dívida pública e jogados fora em desperdícios, em má programação de investimentos, em servidores ociosos, aposentadorias colossais e de marajás. Esse grande conjuntão obsceno é o que faz o Brasil emperrar. Na hora que a gente conseguir afastar isso, ninguém segura vai sobrar a corrupção ainda. A gente também tira vai virar uma seleção do Tite. Muito bem. Obrigado, antagonistas. Até uma próxima oportunidade.